Títulos do futebol, relembrando as grandes conquistas. Olá, querido ouvintes, fanático por futebol. Está no ar o programa Títulos do Futebol. O programa que relembra como foi as conquistas dos principais títulos do passado do seu clube. Já ouviram falar que quem vive de passado é museu? Meu amigo, o passado é para quem tem. E hoje vamos voltar ao tempo, há quase 17 anos atrás. Você sabe quem foi o campeão brasileiro em 2002? Não? Então fique ligado que hoje vamos relembrar este momento. Santos, gol! Você que é santista já sabe. 2002 foi o ano dos meninos da Vila conquistar o Brasil. Uma final épica contra um Corinthians que estava com uma grande equipe. Mas para falar da conquista, vou começar falando de quem? Da equipe montada pela direção do Santos. Você lembra quem eram os principais jogadores? Vamos relembrar? Tínhamos o goleiro Fábio Costa, os laterais Léo e Maurinho, na zaga Alex, André Luiz, os meio-campistas Paulo Almeida, Renato, Diego, Elano e nos atacantes Robinho e Alberto. Técnico Leão. Emerson Leão era quem comandava essa equipe fantástica do Santos. A campanha do Santos na época não foi um espetáculo na primeira fase. Em 2002, todos os times se enfrentavam em partida única e os 8 primeiros colocados passavam para a próxima fase. E o Santos se classificou por saldo de gols em 8º lugar, à frente do Cruzeiro, que tinha os mesmos 39 pontos. Já nas quartas de final, já pegou um clássico. Enfrentou o São Paulo. O São Paulo que classificou em primeiro lugar na primeira fase com 52 pontos. Mas os meninos da Vila, não tremeu não, hein? Ganhou os 2 jogos. Primeiro jogo eles já venceu por 3-1. E no segundo jogo, por 2-1, eliminando o São Paulo de melhor campanha. Santos que até então teve a pior campanha entre os 8 colocados. Eu escolhi aqui um gol dessas quartas de final para relembrarmos a narração. O segundo gol do Santos, feito pelo Robinho na partida de ida. Vamos ouvir? O Diego pede bola desesperado, o Maurinho viu, tocou para ele, a devolução é para o Maurinho. O time do Santos tenta chegar, Maurinho para o Robinho, o Robinho bateu! Gol! Uma jogada de habilidade, de precisão, de toques, de conjunto. Diego, Maurinho, Diego, Robinho e uma pancada do Robinho. Um golaço do Santos. Robinho, camisa 7. Santos 2, São Paulo 1. Já na semifinal, enfrentaram o Grêmio. Esse jogo, o Santos fez o dever de casa e abriu uma bela vantagem jogando em casa. Venceu o primeiro jogo por 3-1 e no segundo, no Rio Grande do Sul, perdeu por 1-0, mas se classificou pelo saldo de gols. Vamos relembrar também como foi o primeiro gol do Santos abrindo o placar na Vila Belmiro, um gol do Alberto. Vamos ouvir? Ainda o Alberto, de pé esquerdo! Pessoal, e chegou a final, grande final. Chegou outro clássico paulista, o Corinthians, que no ano anterior tinha vencido a equipe do Santos no Campeonato Paulista e neste mesmo ano já havia ganho o Torneio Rio-São Paulo, Copa do Brasil e agora enfrentaria o Santos para tentar a terceira conquista do ano. Mas quem achou que os meninos iriam tremer, se enganaram. Os meninos passearam no Morumbi nos 2 jogos.
mostrou quem era realmente o melhor do Brasil. E no dia 8 de dezembro, o primeiro confronto. Santos faz 2-0 e abre uma baita vantagem para o segundo jogo. E em 15 de dezembro, o segundo jogo. O jogo que decidia quem era o melhor do Brasil. Jogo começa. E Robinho já começa as pedaladas. Aos 35 minutos do primeiro tempo, ele pedala para cima do Rogério, invade a área e sofre o pênalti. Ele mesmo cobra e abre o placar. 1-0. 1-0 para o Santos, que na soma dos resultados já estava com 3-0 no placar. Vamos ouvir esta narração? Léo abre na ponta esquerda para Robinho. Robinho na pé, Robinho. William vem por dentro, aquele direita fica, Landa, ele passa o pé na bola para lá, para cá. Fintou de pé, pênalti. E o Rogério assumiu o pênalti. Na hora que o Robinho passou o pé na bola para lá, para cá, o Rogério passou-lhe o pé e levantou as mãos à cabeça. Só o Fábio Luciano que foi reclamar e toma cartão amarelo num pênalti claríssimo. Até a família do Rogério marcava. Leandro Quesada. Torcida do Corinthians calada aqui no Morumbi. Pênalti. E o próprio Robinho vai ajeitar e vai bater José Silvério. Robinho tomou distância, correu, bateu, gol! Robinho, camisa 7. Ele bateu com enorme categoria. Deve ter quebrado a coluna do Tony, que foi igual o Rogério. Correu pra lá, correu pra cá, ficou imbecil. Ele rolou, mas de mansinho, gostoso, bonito. E a bola foi de mansinho pro fundo do gol do Corinthians. Com este gol, o Corinthians precisava de 3 gols para ser campeão, pois tinha vantagem do empate por ter uma melhor campanha. Mas a torcida do Santos, estava tranquila, os meninos estavam à vontade. E termina o primeiro tempo e no segundo, Corinthians aos 30 minutos empata o jogo e aos 39 vira para 2-1. Agora a torcida do Santos sente a pressão e pensa, será que os meninos vão segurar? Torcida do Corinthians inflama o Morumbi. Todo poderoso Timão! Todo poderoso... Silêncio santista, mas 4 minutos depois, Santos empata a partida em 2-2. Ali já praticamente selava a conquista do título. Calava a torcida corintiana e os meninos estavam realmente inspirados. Sabe por quê? Porque 2 minutos depois... Robinho vai tentar invadir pela esquerda, Kleber na marcação. O Robinho tentou, Robinho, a bola sobrou na boca do gol para Léo. Léo puxou, arrumou. Puxou pra perna direita, fulminou uma bomba no canto direito pra acabar o campeonato, com um jogo memorável, uma vitória do talento, uma vitória do futebol do Brasil. Santos, campeão brasileiro de 2000. O Brasil parava para celebrar a conquista do primeiro título brasileiro do Santos, que estava em jejum desde 1984. É isso aí, santistas. Vamos ouvir agora um torcedor do Santos que não somente é torcedor, mas que teve o privilégio de trabalhar nesse jogo da final. Alex Ricardo. Fala, Alex, tudo bem? Beleza, querido Maílson. Me conta aí, qual o tamanho
da importância do título brasileiro de 2002 para o Santos? Bom, Maílson, o Santos, né, vinha de um jejum aí de 13 anos praticamente sem títulos aí importantes, né, desde 84, e essa conquista de 2002 foi primordial para fazer realmente ressurgir o Santos em termos de marketing, de crescimento em número de torcedores, né, foi um divisor de águas, sem dúvida nenhuma, e nessa época o Santos estava fora da grande mídia, né, e eu me lembro, na época eu trabalhava numa rádio do interior de São Paulo, né, aqui, região vizinha, né, ABC Paulista, e essa rádio optou na época fazer o Santos justamente porque ninguém cobria o Santos na época, né, as grandes emissoras da grande São Paulo não abriam espaço para o Santos, então nós fizemos esse campeonato do começo ao fim, cobrindo todas as partidas, dando prioridade ao Santos, que tinha, assim, sempre teve grandes torcedores, mas por parte da mídia, devido a tantos anos, né, sem um título importante, não era tão relevante nas grandes emissoras, né, nessa época ainda estava começando essa questão de TV a cabo e poucas pessoas tinham acesso a isso, né, então o rádio era o principal veículo de comunicação, então a gente teve a felicidade de estar cobrindo esse campeonato do começo ao fim, né? Então, realmente foi muito importante para o Santos em todos os aspectos, né? Você, como repórter e comentarista, acreditava nesse título, tendo em vista que o Santos vinha em um período grande sem título e não tinha um time com grandes nomes no elenco da época? Em 2001, o Santos, eu me lembro que tinha um time até considerado por muitos muito bom, né? Narciso, Renato, o Robert, o próprio Elano, até o Marcelinho Carioca e o Viola chegaram a jogar nesta época aí, né? Mas aquela questão, né? Dificuldades financeiras fizeram realmente com que o Santos viesse a dispensar, né? A maioria desses jogadores tidos como medalhões, né? Jogadores caros e que já não rendiam a mesma coisa em campo, né? Afinal, Marcelinho Carioca e o Viola já tinham rodado bastante aí, foram parar no Santos nessa época aí por um alto custo, né? E quem montou aquele time campeão de 2002 na realidade foi o Celso Rotti, né? O Celso Rotti pegou o Santos nessa época aí desses medalhões e devido a essa dificuldade financeira ele foi praticamente obrigado a se virar com o que ele tinha lá, com os moleques da base, né? Então aí surgiu ali o Diego, o Robinho, o Elano, enfim, tinha outros jogadores também, o Alex, o Léo, o Paulo Almeida, o Renato, que na época eram nomes até então desconhecidos aí, eram jovens da base que a maioria das pessoas que acompanhavam o futebol não iriam apostar nesse time com toda certeza, e não era diferente com a gente com questão aos jornalistas, né? Nós não acreditávamos, eu também não acreditava nesse título, até porque o Santos se classificou em 8º lugar na primeira fase, né? E essa classificação só se deu porque o Gama, veja bem, o Gama, que já estava rebaixado, né? Venceu o Curitiba na última rodada lá por 4-0, né? Então, quem é que ia acreditar numa coisa dessa, né? E depois o Santos acabou vencendo o São Paulo, que foi o melhor da primeira fase, o Grêmio e o Corinthians. Então, ninguém ia apostar, né? Se fosse hoje em dia com esse jogo do Cartola aí, todo mundo ia perder, né? não tem jeito. Agora, deixando aflorar o torcedor santista, que já sabemos que você é, como foi estar atrás do gol na hora da pedalada do Robinho, além de ser repórter desse jogo? Olha, Maílson, esse lance aí da pedalada foi no segundo jogo da final, né? Antes de sofrer o pênalti do lateral direito, que era o Rogério, né? Que inclusive ficou marcado aí por esse lance, né? E é claro que
naquele momento, eu não tive muita reação como torcedor, né? Eu fiquei mais focado em detalhar aquele lance, que realmente foi espetacular, né? Mas claro que depois que apitou, né, terminou o jogo, e o Santos foi então finalmente campeão, eu vibrei demais. Foi uma das grandes emoções da minha vida, digamos assim, né? Principalmente por, de certa forma, saber que ali estava eu, né, relatando e vivendo algo histórico, né? Então é muito interessante. Como torcedor e repórter, eu pude vivenciar algo de coração e algo espetacular para um jornalista, né? Que é estar num momento como aquele, né? Um jornalista esportivo relatando uma final de um campeonato brasileiro, de um clube de tradição muito grande e que foi uma final sensacional, né? Então, para mim, realmente foi motivo de muita alegria. Nunca vou me esquecer disso, sem dúvida nenhuma. Alex, muito obrigado pela participação e até a próxima. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano. É isso aí, meu amigo. Esse time do Santos fez história. Molecada alegre, amigos, brincalhões e que jogava muito. Como é gostoso relembrar este momento mágico deste Santártico. Foi muito bom reviver este momento. No próximo episódio, vamos relembrar o campeão brasileiro de 1990. Não lembra quem foi? Não lembra como foi? Fique atento que no próximo podcast contaremos tudo. Para fecharmos, você que não é santista, sabe como é o hino original do Santos? Será que seria assim? Agora quem dá bola é o Santos. Santos é o novo campeão. Não. O hino do Santos original não é este. Alô, Santista! Fica aí com o hino original do Santos Futebol Clube. Alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira numa fera história, de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. No Santos pratica-se o esporte, com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Com técnica e disciplina, dando sangue com amor. Pela bandeira que ensina, lutar com fé e com a dor. Santos pratica-se o esporte, com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Com técnica e disciplina, dando sangue com amor.